Graças, irmãos. Hoje eu peço permissão para entrar na casa de vocês e quero que hoje nós não apenas leiamos a palavra de Deus, mas sim que nós estudemos e também que a gente medite em um versículo muito específico da Bíblia. Então, já sente-se aí, pegue sua Bíblia e abra em Atos 17, 24. Vamos ler? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mão humana. Gente, agora que a gente lê esse versículo, e eu pedi para vocês prestarem bastante atenção, eu quero que vocês não distorçam nada do que eu disse ou o que a Bíblia aqui quer nos passar. Porque hoje nós vamos estudar e meditar sobre esse versículo. O que Deus quis dizer aqui? O que nós temos por percepção dessa passagem que está na Bíblia? Será que Deus realmente reprova o ato da gente congregar nas igrejas? Será que Ele está por fora desses atos? Vem com a gente descobrir. Claramente, aqui nessa passagem, Deus diz abertamente que Ele não habita em templo feito por uma humana. Então, Jonas, você está falando aí que nesse versículo, Deus não habita em templo feito por uma humana. Realmente. Só que em Êxodo 25:8, durante a... Moisés... vamos fazer com esse versículo agora, né, Jonas? Então, o que vai fazer com o versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, que fala: e me faça um santuário para que eu habite entre eles. O próprio Deus, né? O próprio Deus falando. Aí foi o autor de Atos, inspirado, que escreveu: Deus não habita em templo feito por uma humana. Aqui foi a palavra do próprio Deus falando: faça um santuário para que eu habite entre vocês. E o que vai fazer? Vai colocar aquela disputa Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento. O Moisés escreveu aqui, versus o Lucas ou o Paulo que escreveu o livro de Atos. O que vai fazer? Não é necessário fazer esse debate. E, inclusive, é uma ótima pergunta, irmão Jonas. Glória a Deus. E exatamente por isso que na abertura eu disse que nós não íamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Nós íamos estudar e íamos meditar na palavra de Deus. Isso que você fez agora, Jonas, você leu uma parte da Bíblia, você apenas leu, de qualquer forma, e fez uma pergunta para mim. Isso aí é apenas a ponta do iceberg. Vamos analisar o contexto, gente? Quando que foi escrito esse versículo aí? Foi na época de Moisés, não foi? Exatamente. Foi em Êxodo, não é? Êxodo, quando eles tinham acabado de sair do Egito, depois das 10 pragas, já tinham atravessado o Mar Vermelho. Aqui já é um pouco depois de Jesus. Vamos entender o contexto, minha gente? Aqui, quando tá falando para fazer santuários, realmente, Deus estava pedindo, porque as pessoas nesse período, nessa época, as pessoas precisavam sacrificar animais. Precisavam desse santuário para sacrificar animais por conta dos seus pecados. Isso em nome de Deus, que Deus aprovava nesse momento. A diferença é que aqui é Atos, ou seja, Jesus, o Cordeiro vivo, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo veio, viveu e morreu pelos nossos pecados. Por isso que é errado hoje em dia as pessoas falarem que Deus habita em templo feito por uma humana. Porque o poder de Deus já foi morto pelos nossos pecados. Então, quando as pessoas abrem mais denominações, eles estão novamente matando Cristo, como se o sacrifício do próprio fosse vão. O que é, na verdade, uma cultura pagã. E é bom você ter falado aí que é uma prática pagã, porque é importante você salientar que também, além de estar ignorando o sacrifício de Cristo, porque continua nessa liturgia, nessa prática de ficar congregando como se Deus tivesse restrito aquelas as 4 paredes, aquele teto, aquela placa. Porque aqui, como falou bem, aqui o povo judeu ele estava isolado, era pagão para tudo quanto é lado.
Então Deus ele ficava naquele templo ali, naquele santuário, por causa daquele povo que era a única nação que tinha ouvido falar de Deus. Então ele ficava habitando no meio deles por meio do santuário. Só que veio Jesus, rasgou o véu do templo, teve a pregação dele, o evangelho se espalhou. Então não tem isso de habitar mais em um templo físico. Até porque a Bíblia mesmo já fala que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome com o intuito de estudar a palavra, de ir atrás da palavra, aí a estar a presença de Deus não só restrita aquele ambiente físico, porque até hoje tem gente que pensa que eu vou encontrar Deus na igreja, eu vou encontrar Deus na sinagoga. Que é uma prática pagã. Então, pagã no sentido de que foi por meio da politização do cristianismo no Império Romano que começou a ter esse grande número de igrejas. Porque antigamente, o que é igreja, na verdade, se escondia, né? Era uma reuniãozinha. Na realidade, escondida. o povo de Cristo, naquela época, eles se escondiam, na realidade. Aí por isso que as pessoas, a igreja de Éfeso, uma igreja... Não, ali era tudo escondido. Quando você vê hoje uma carta aberta hoje a Éfeso, a Corinto, é aberta para nós. Hoje está daquele jeito. Mas naquela época não, era escondido. O povo estava se escondendo. Mas que foi, para não sair do seu raciocínio, pode continuar, irmão. Na realidade, o povo de Deus naquela época se escondia. Era perseguido. Perseguido. Não é que Deus aprovou fazer igreja, né, irmão? Como então, hoje. A questão é justamente essa. Na época, o cristianismo ele era perseguido. Então, na verdade, o que é a igreja hoje, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Sardes, na verdade eram grupos tidos como clandestinos pela República Romana. Na verdade, chamado até de ateus, porque eles não criam na mitologia romana. Então, eles eram tidos como ateus, o que é irônico. Então, só que perceberam que mesmo sendo perseguidos, eles não abandonavam essa fé. Eles continuavam, mesmo sendo perseguidos, mortos, crucificados. Mesmo a igreja daquele tipo ser, na verdade, um refúgio. Jogados por leões. Não existe igreja. A igreja, na verdade, é uma assembleia. Então, era 3, 4 pessoas escondidas embaixo da casa de algum vizinho de muito bom coração para poder ver um versículo na semana, porque o oficial romano ia decapitar todo mundo. Ou seja, se tivesse um local era para fugir. Era para fugir. E quando você fala 2 ou 3 pessoas, ali tinha 2 ou 3 igrejas. Porque Cristo nunca tratou paredes como igreja, né? Igreja somos nós, né? Igreja são pessoas. Mas continua, Jonas, pode continuar. Mas o que acontece? Vendo, o Império Romano, isso no primeiro século, foi até o século IV, quando chegou Constantino I. E aí perceberam que mesmo com toda perseguição, eles continuavam perseverando. Então Constantino I, ele teve uma brilhante ideia de politizar a religião. E o que ele fez? Ele se converteu numa grande jogada política ao cristianismo. Em vez de perseguir, ele começou a montar aí? Ele começou a mascarar o cristianismo. Então ele pegou aquele cristianismo primitivo e puro, ele oficializou como religião oficial de Roma, sem abandonar diversos costumes da mitologia greco-romana. Então ele foi jogando costumes lá dentro, que foi corrompendo o evangelho aos poucos, e isso transformou na politização da religião. E isso começou não só com Constantino, mas também a família de Constantino, porque a mãe dele, que é até santa, né, a Helena de Constantinopla, ela fez algumas viagens assim para o que seria a Terra Santa, na Judéia, para poder encontrar os locais bíblicos, para poder fundar a igreja lá. Então foi ela que começou essa história de fundar a igreja como partido político. Foi justamente nessa época do Império Romano, e a prática foi vindo até hoje. Por isso que tem tantas mil denominações catalogadas no mundo inteiro. Mas o que eu tiro aí, irmãos, quando você chega nesse versículo aqui que está em Atos dos Apóstolos, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ele falou assim, ó, ele inspirou o escritor há 2000 anos atrás a escrever: eu não habito em templo feito por mão humana. Por quê? Porque ele estava vendo os escândalos de hoje. Ele já estava vendo os escândalos de hoje. Ele já se afastou. Já sabia da idolatria que ia ter hoje. Ele Hoje? Isso. Há tempo. Mas só por quê? Porque quando essa mulher, a mãe de Constantino, ela
ela resolveu se converter ao cristianismo, ela se converteu, ela e o Constantino, mas trouxe coisas pagãs. E até se hoje... converteu para inglês ver. Ô, irmão, você vê o que está escrito na Bíblia, o único sacrifício que nós temos que fazer, irmão, na Bíblia está escrito, é o seu corpo. Negar a si mesmo. Seu corpo puro e santo em sacrifício. Negar a si mesmo, porque não é E apenas nós que habitamos. E vivo. Hoje nós temos as práticas dentro das igrejas, prática de sacrificar. Irmão, você tem que sacrificar, irmão. Você tem que sacrificar seu dízimo, você tem que sacrificar o seu dinheiro. Mas nunca ninguém sacrifica as coisas. É só você que tem que sacrificar. Você já viu? Nunca a liderança, dá um exemplo. Isso é prática pagã, irmão. Ô, irmão, você acha? Prática política. Veja só, eu vou trazer a atenção de vocês em casa. Se você tivesse o poder de entrar na mente do seu filho ou da sua esposa, do seu esposo, entrar na mente dele e entender a forma que ele gosta de você, você ia ter de outra forma para medir o amor dele, a não ser com ele? Isso que Deus faz. Se Deus tem o poder para conhecer meu coração, por que ele vai habitar em igreja? O que Deus quer falar com isso, irmão, é que ele conhece você o interior. Ele não vai nunca habitar em tijolos, porque ele quer habitar em você, porque conhece. Como eu já tinha dito para a mulher samaritana que ia chegar um tempo, já tinha chegado, de que os verdadeiros adoradores estão no espírito e verdade. Não é, naquela época ele falou, não é no templo de Jerusalém, não é no templo da Samaria, não vai ser um templo que vai ser fundado não sei aonde. É no espírito e na verdade. E o que, irmão? Inclusive, até ela tinha perguntado para ele qual que era o lugar certo para se adorar a Deus, né? E estamos de novo, né, irmão? Qual que era realmente o lugar correto de se adorar a Deus. Como hoje muitas pessoas, em vez de proclamar a Cristo, as pessoas falam sobre denominações. Chamam para mim, vem para minha igreja, só não apresenta Cristo, apresenta igrejas. Quando você, irmão, é fechado com uma denominação, facilmente você é dominado. Você é manipulado. Você é manipulado, você não pode pensar. Se você começar a pensar, você é expulso. É chamado de herege. É chamado de herege. Mas como a nossa Constituição não pode fazer isso, expulsar ninguém das igrejas, ele vai te afastando. Pessoas que não é o líder, ele tem pessoas manipuláveis lá dentro e começa a te afastar da igreja. Porque tu começou a pensar. Tu começou a entender que não precisa chegar um domingo, um sábado, uma sexta, uma quarta, uma quinta, para tu adorar a Deus, não. Porque a semana inteira. Tu tem que adorar a Deus direto, irmão. Não é hoje. Nós estamos gravando esse vídeo hoje no dia 11 de janeiro de 2026. Quase na hora de ir pro culto, ó, no domingo. Quase na hora de ir pro culto. As pessoas estão preocupadas. A pessoa até se transforma, irmão. Mas nem o inimigo conhece essa pessoa quando está dentro da igreja. Porque Deus conhece. Mas nem o inimigo te conhece quando está na igreja. Porque tu não é nem a metade do que tu era em casa, no teu serviço. E Deus não está atrás disso, irmão. O que Deus quer falar sobre isso? Eu não habito em tempo feito com mão humana. Ele viu os escândalos de hoje, irmão. Irmãos, os ímpios têm até vergonha do jeito que as mulheres estão indo para a igreja hoje. O que elas estão fazendo e usando o nome de Cristo. Todos estão fazendo, na verdade, utilizando de artifícios emocionais, fazendo shows em vez de trazer a palavra de Deus às pessoas que precisam, em vez de visitar hospitais, de ver pessoas doentes, de proclamar o evangelho de Cristo. As pessoas pensam que salvação não é condicional. A salvação é sim condicional, mas não com sacrifício. Sacrifício for de Cristo. Sacrifício financeiro, sacrifício pessoal. Sacrifício pessoal é você, mas o único sacrifício que você tem que fazer é doar a sua vida para viver da maneira que Cristo tinha para viver. A condição da salvação, irmão, é a santificação. Sem a santificação, jamais verás a alva. Jamais verá a luz. Jamais verá a Cristo. Essa é a condição. É o único sacrifício. Quando o povo de Deus saiu do Egito, quando Deus convocou Moisés ali na sarça ardente, ele chamou Moisés para tirar, ele falou, o meu povo. Moisés, vai tirar o meu povo. Quando aquele povo que Moisés subiu lá no monte para falar com Deus e pegar a tábua dos 10 mandamentos, que o povo fez um bezerro de ouro lá embaixo. Deus falou, olha o teu povo, Moisés, como está lá embaixo. Irmão, Deus já se afastou das igrejas, viu, irmão? Igreja, templo, placa, igreja que sou eu nunca. Ele vai se afastar de mim. Igreja
Igreja... O irmão Fábio, você que está assistindo, você que quer de verdade. Esse Não aí... é exclusivismo do irmão Fábio dizendo que ele é santo. Ele está dizendo eu no sentido de eu que vou atrás sem precisar depender do pastor para me alimentar na boquinha como se fosse um bebê. Igrejas são pessoas e essa é a igreja que Deus verdadeiramente habita. Porque Deus não pode, irmãos, assinar embaixo com aquilo que você pensa. Vamos supor, uma denominação é feito por trás de um pensamento humano. Ele achar o que Deus pensa. E ali ele joga as pessoas. E ali não muda. É aquilo ali, acabou. O pastor falou, acabou. Tem pessoas que vai pedir até conselho aos pastores sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre... Irmão, tem pastor que é lobo devorador, irmão. A irresponsabilidade hoje está muito grande. Qualquer pessoa hoje não abre uma igreja. É muita irresponsabilidade. E Deus já se afastou dessas coisas. Deus já saiu disso, irmão. Há mais de 2000 anos atrás, Deus falou, eu não habito. Deus falou, eu estou fora. Entendeu? E você continua terceirizando a responsabilidade que é sua. Educar seu filho, estudar a Bíblia, memorizar, orar. O simples ato de orar antes de dormir e quando se levanta. Só ora quando a igreja, o templo, a placa fala assim, ô irmão, essa semana é semana de oração. Irmão, essa semana é semana de a gente arrecadar alimento. Irmão, essa semana é a semana de doar sangue. Tudo tem que ser manipulado, tem que terceirizar e ir no rebanho. Quando você é fechado com a denominação, você facilmente é manipulado. Você não, ele ou qualquer um. Nós temos uma pecinha aqui, ó, dentro da cabeça aqui, que foi feita para nós adorar. Por isso que nós adoramos coisas erradas. Qualquer coisa a gente adora. É um político, é um jogador de futebol, é a esposa, é o marido, é o filho. Essa pecinha aqui que faz você adorar. Mas essa pecinha foi feita para adorar a Cristo. Mas só que Ele te deu o livre-arbítrio para você continuar na mesma vida ou não. Né, irmão Jonas? Isso é tudo que eu tinha para falar. O irmão Jonas, tiver alguma coisa, tem mais alguma coisa, irmão Jonas, para falar do que está acontecendo no meio hoje? Do que está hoje acontecendo, das pessoas que estão levando a enganação das pessoas hoje em dia, que muitas pessoas mais jovens não sabem nem o que está acontecendo na igreja, que é compreensível com esses ritos e dogmas estranhos que está acontecendo hoje, com toda essa banalização do evangelho, que era uma coisa tão séria e hoje em dia é tratado como brincadeira e que é feito como uma coisa desleixada, o que torna muito estranho e esquisito, coisas que a pessoa não pode nem entender e que vira até às vezes acontece de vídeo engraçado. Vira meme, né? Vira memes. Em nome de Cristo. Brincadeira, né? Agradeço a quem chegou até aqui, quem viu o vídeo até aqui, que são poucos. Se você gostou dessa mensagem de verdade, você pode compartilhar para a família, para amigo que acha que essa mensagem vai ser importante. E aguardo vocês no próximo vídeo também. Tchau. Tchau.